Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12 e 13. Desenvolver a salvação é difícil, considerando-se os enganos a respeito do trabalho. O coração está pronto para assumir qualquer ponto em falso nesse desenvolver da salvação. Ele tem engano próprio, como aqueles que pensam poder ludibriar a morte. Por isso, Agostinho exclamou: o coração é um grande abismo. O coração está pronto para ser enganado duplamente sobre esse desenvolvimento da salvação. Primeiro, ele frequentemente faz o homem confundir moralidade por graça. Moralidade é nada mais do que natureza refinada. É o velho Adão vestido com melhores roupas. Um homem moralizado não é nada mais do que um diabo manso. Pode ser uma correnteza límpida de civilidade fluindo, e ainda assim existir muito verme do orgulho e ateísmo permanecendo no fundo. O refinamento da moral não é nada mais do que uma coroa de flores colocada sobre um defunto. Como é fácil iludir-se quanto ao assunto da salvação, e como fez Ixião abraçar a nuvem ao invés de Juno. Civilidade não é graça, embora seja um bom caramanchão sobre o qual se plantar a vinha da graça. 2. O coração estará pronto para nos enganar no desenvolvimento da salvação e nos fazer tomar um simulacro da graça por graça autêntica. Plínio disse que é uma pedra de berilo que se assemelha ao verdadeiro diamante. Assim sendo, existe alguma coisa que parece graça, mas que não é graça. Existem duas graças que ajudam muito o desenvolvimento da salvação, e nós facilmente nos enganamos com elas. Primeiro, arrependimento. Verdadeiro arrependimento acontece quando choramos pelo pecado como pecado. Quando choramos por ele, porque é uma coisa que mancha. Ele apaga a imagem de Deus e mancha a pureza da alma. Como ele é um ato de crueldade, é um soco contra o peito que nos amamentou. Ora, como é fácil prevaricar nisso. Muitos acham que se arrependem quando não é a ofensa e sim a penalidade que os perturba. Não a traição e sim um instrumento punitivo dessa traição. B. Eles acham que se arrependem quando derramam apenas algumas lágrimas. No entanto, embora esse gelo comece a derreter-se, este congela-se novamente e eles continuam andando no pecado. Muitos choram por causa de seus maltrates com Deus, como Saul em sua maldade com Davi. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. 1 Samuel 26, 21. E assim, os homens podem levantar suas vozes e chorar por causa do pecado e ainda continuarem nele. Eles são como cobras que trocam sua pele, mas conservam sua picada. Existe tanta diferença entre a verdadeira e a falsa lágrima quanto entre o canal de água e o manancial. Segundo, outra graça que conduz à salvação é a fé. Entretanto, quão facilmente os homens são enganados com uma pérola falsificada. Há um engano a respeito da fé, quando os homens reivindicam as promessas da palavra, porém, não os seus preceitos. A promessa é salvação, o preceito é desenvolvimento. Eles aceitarão o primeiro, contudo, não o outro, como se o médico pudesse prescrever duas receitas ao seu paciente, uma prescrevendo pílulas e outra prescrevendo bebida alcoólica. Ele irá tomar a bebida porque lhe é agradável, mas não a pílula. Muitos quererão Cristo como Salvador, todavia o recusarão como príncipe. Recebem seus benefícios, mas não submetem-se às suas leis. Isso é separar aquilo que Deus juntou. Assim sendo, em virtude de tais enganos e decepções a respeito deste desenvolver da salvação, devemos ser o mais cautelosos e alertas quanto possível nesse trabalho.
Terceiro, a dificuldade em desenvolver a salvação vem dos impedimentos e dos obstáculos. Estes obstáculos são, interiores, a saber, a carne. Este é um inimigo astuto. A carne clama por tranquilidade e cobiça contra o espírito, como está em Gálatas 5,17. Temos a ordem para crucificar a carne, Gálatas 5,24. Entretanto, quantos golpes precisamos dar com a espada do espírito até que a carne esteja perfeitamente crucificada? 2. Neste trabalho, nos deparamos com obstáculos que são exteriores às tentações. Austin afirmou que toda a nossa vida é uma tentação. Caminhamos por entre armadilhas. Há uma armadilha nas festas, sim. Nossa mesa é geralmente uma armadilha. Satanás ainda está tentando pescar nossas almas. Quão frequentemente ele joga sobre nós uma série de tentações para destruir nossa fortaleza de graça. O apóstolo nos fala destes dardos inflamados. Efésios 6,16. As tentações são chamadas de dardos pela sua velocidade. Elas são disparadas em alta velocidade e inflamadas por causa do seu terror. Elas são disparadas como rajadas de fogo em direção à alma, a qual se assusta e se assombra. E isto não retardaria o desenvolvimento da salvação e o dificultaria das provações. É corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Atos 28:22. A velha serpente está sempre cuspindo seu veneno contra o Evangelho e aqueles que o professam. Quero mencionar aquele versículo em 1 Coríntios 10:1. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos os santos do passado foram para o céu debaixo de uma nuvem de palavras rudes e reprovações. O mundo os colocou em seu livro negro, enquanto Deus os colocou em seu livro com letras garrafais. A garganta do ímpio é um sepulcro aberto para enterrar o bom nome daqueles que foram os baluartes do Evangelho e carregaram suas cores. B. Às vezes, eles foram difamados e injuriados. Paulo foi considerado um homem sedicioso, em 2 Timóteo 2,9. Os papistas remistas difamaram Calvino e o culparam por ensinar que Deus era o autor do pecado. E disseram que ele morreu blasfemando, embora Beza, que foi testemunha ocular e escreveu Sua Vida e Morte, refutasse tal injúria, e relatou que final abençoado ele teve. Martin Bucer, aquele homem abençoado que gritou em santo triunfo, eu sou de Cristo e o diabo nada tem a ver comigo, foi caluniado pelos papistas que afirmaram ter ele negado que Cristo fosse o Messias encarnado. Mas aquele que foi o orador em seu funeral testemunhou pelo seu caráter sob juramento. Os jesuítas, na Burgúndia, cometeram a mesma calúnia a respeito de Beza, aquele santo homem. Eles disseram que ele, sentindo que a morte estava próxima, renunciara à sua profissão do Evangelho e se reconciliara totalmente com a Igreja de Roma. Isso era tão falso que o próprio Beza, que viveu ainda após tal calúnia ser espalhada, a refutou com grande indignação. Frequentemente, os santos sofreram o açoite das zombarias, como está em Hebreus 11:36. Cipriano foi chamado sarcasticamente de Copriano, Atanásio de Satanásio. Davi foi a canção dos bebedores de bebidas fortes, Salmo 69:12. Eu não tenho dúvidas de que Noé foi vítima de amarga zombaria quando estava construindo a arca muitos anos antes do dilúvio. Eles riram dele e o censuraram como um velho tolo, caduco, que na realidade foi o mais sábio comparado a todos os do seu tempo. Por conseguinte, quando virmos o dilúvio da ira de Deus vindo sobre o mundo e começarmos a construir a arca e a desenvolver nossa salvação, os homens darão vazão ao seu desdém e escárnio. O quê? Vocês serão mais santos do que os outros? Vão fazer além do necessário? Tudo isso serve para retardar e dificultar o desenvolvimento da salvação. C. Um terceiro obstáculo nesse desenvolvimento é a violência declarada.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Gálatas 4, 29. Tão logo um homem se renda a Cristo e seriamente comece a desenvolver sua salvação, o mundo levanta seus bandos treinados e manda toda a malícia do inferno contra ele. A Igreja de Cristo é como a ovelha de Abraão presa numa touceira de espinhos. Deem testemunho às 10 perseguições nos dias de Nero, Domiciano, Trajano e etc. Um homem que seja realmente santo é o alvo favorito para críticas. Se a música do mundo não prevalecer, então ele tem sua fornalha acesa, como está em 2 Timóteo 3,12. Estejam certos de que Cristo e sua cruz nunca se separam. Ela está conosco em nossa preparação para o céu, assim como esteve com os judeus na sua reconstrução do muro. Cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Neemias 4, 17. Portanto, não somente devemos ser construtores, e sim também guerreiros. Com uma mão devemos trabalhar e com a outra segurar uma arma, a saber, a espada do Espírito, e combater o bom combate da fé. Este é também outro obstáculo ao desenvolvimento. Tão logo nos pomos a caminho do céu, me esperam prisões e tribulações. Atos 20, 23. O mundo faz soar um alarme e não haverá trégua até a morte. Quarto, aquilo que torna difícil o desenvolvimento da salvação é o trabalho não confiável. Olhem por vós mesmos, para não perderdes aquelas coisas as quais temos obtido. 2 João 8. Este trabalho é derrubado quase tão rapidamente como é construído. Um artífice, quando está trabalhando, encontra seu trabalho na manhã do dia seguinte, da mesma forma que o deixou na noite anterior. Mas isso não acontece conosco. Quando estamos desenvolvendo nossa salvação pela oração, jejum e meditação, e interrompemos este trabalho por algum tempo, ao voltarmos a ele, não mais o encontraremos como deixamos. Uma grande parte do nosso trabalho terá sido derrubada novamente. Precisamos estar então continuamente alertas. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apocalipse 3, verso 2. Tão logo um cristão seja tirado do fogo do santuário, ele estará pronto para esfriar e congelar novamente na segurança. Ele é como um relógio de pulso. Quando lhe dão corda em direção ao céu, ele rapidamente desenrola-se para a terra e para o pecado novamente. Quando o ouro é purificado na fornalha, ele se mantém puro. Porém, isso não acontece com o coração. Deixe-o aquecer com uma ordenança. Deixe-o purgar no fogo da aflição. Ele não se mantém puro, mas rapidamente junta óleo e corrupção. Nós raramente permanecemos bem dispostos por muito tempo. Tudo isso mostra o quanto é difícil desenvolver a salvação. Não somente devemos trabalhar, mas também vigiar. Questão 1. Mas por que Deus fez o caminho para o céu tão difícil? Por que tanto trabalho? Resposta: para ensinar-nos a valorizar as coisas celestiais. Se a salvação viesse facilmente, não lhe daríamos o devido valor. Se os diamantes fossem comuns, teriam pouca importância. Entretanto, visto que são tão difíceis de serem conseguidos, são tão valorizados. Tertuliano conta que quando as pérolas eram comuns em Roma, as pessoas as usavam em seus sapatos, cujo próximo passo era esmagá-las sob seus pés. A salvação é uma pérola que Deus não permite ser desconsiderada. Portanto, deverá ser conseguida com trabalho santo. Deus não permitirá que baixem os preços das misericórdias espirituais. Aqueles que têm esta preciosa flor da salvação devem colhê-la com o suor de seus rostos. Devemos trabalhar e nos esmerar para podermos estar qualificados para o céu. Um pai deixará sua herança ao filho, todavia, primeiro, ele lhe dará uma educação para que possa estar qualificado para ela. Deus nos dá a salvação. Contudo, primeiro, ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:12. Enquanto estamos trabalhando, estamos correndo.
e nos adequando para o céu. O pecado está sendo enfraquecido, a graça está sendo amadurecida. Enquanto estamos em combate, estamos nos preparando para a coroa. Primeiro se amadurece o odre antes de colocar o vinho. Deus irá nos amadurecer com a graça antes de derramar o vinho da glória. Questão 2. Mas se deve haver este trabalho, como se diz que o jugo de Cristo é suave? Resposta. Para a parte carnal é difícil. Porém, onde há a infusão de um novo e santo princípio, o jugo de Cristo é suave. Não é um jugo, e sim uma coroa. Quando as rodas da alma são lubrificadas com graça, então um cristão se move no caminho do Evangelho com facilidade e alegria. Uma criança se alegra em obedecer a seu pai. Para Paulo, servir ao Senhor era o céu. Segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Romanos 7, 22. E quão rapidamente a alma é levada por essas asas. O serviço de Cristo é a liberdade de Cristo. Portanto, o apóstolo chama isso de lei da liberdade. Tiago 1, 25. Servir a Deus, amar a Deus, ter prazer em Deus é a mais doce liberdade do mundo. Cristo não faz como fez Faraó. Faziam servir os filhos de Israel com dureza. Êxodo 1, 13. Mas ele põe sobre eles os constrangimentos do amor. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5, 14. Seus preceitos não são cargas, são privilégios. Não são obstáculos, são ornamentos. Portanto, seu jugo é leve. Mas para o homem não regenerado, este fardo tem um peso que o atormenta e aborrece. Quando a corrupção prevalece, ainda o melhor coração encontra alguma relutância. É isso que precisa ser levado em conta quanto à primeira razão que citamos, a dificuldade do trabalho. A segunda razão, porque precisamos de muito suor santo e esforço no desenvolvimento da salvação, é devido à excelência do trabalho. Poucos serão salvos, portanto, devemos trabalhar o máximo que pudermos para estarmos entre esses poucos. O caminho para o inferno é largo, ele está repleto de riquezas e prazeres. Ele tem uma rua de ouro, por isso há muitos que viajam por ele. No entanto, o caminho para o céu não lhes é atraente. Não é uma trilha batida e poucos podem achá-la. Os anunciadores da graça universal dizem que Cristo morreu intencionalmente por todos, mas então, por que nem todos são salvos? As intenções de Cristo poderiam ser frustradas? Alguns afirmam tão grosseiramente que todos serão realmente salvos, porém, não foi o que disse o Senhor Jesus. Estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7, 14. Ora, como todos podem entrar por esta porta e poucos a encontrarem, para mim, parece um paradoxo. A manada dos homens vai para o matadouro, mas o remanescente será salvo, como está em Romanos 9, 27. A peça inteira é cortada e vai para o diabo. Somente o remanescente será salvo por graça soberana, que, como o nosso texto diz, Deus opera em vós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, seu decreto soberano. A maioria das pessoas no mundo é fruto caído da árvore, derrubado pelo vento. Aquela oliveira em Isaías 17:6, com 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, é um símbolo apropriado do reduzido número daqueles que serão salvos. Satanás vai embora com a colheita entre aspas. Não é isso que os homens merecem? Deus tem somente o remanescente da graça, porque assim determinou soberanamente. A marca dos eleitos é que eles desenvolvem a salvação, porque Deus opera neles o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nesta grande cidade, se fizéssemos uma votação ou uma pesquisa de opinião, o diabo certamente venceria. Baseado no que aprendemos, observe que se fôssemos dividir o mundo em 30 partes iguais, 19 destas 30 estão cobertas de idolatria barbaresca. 6 dos 11 restantes com a doutrina de Maomé, de modo que restaria apenas 5 partes das 30 onde há um pouco de cristianismo.
Entre esses cristãos, entre aspas, há muitos seduzidos pelos papistas por um lado e protestantes formais por outro, de forma que há poucos que são salvos. Assim sendo, isso deve levar-nos a um esforço cada vez maior para fazermos parte do pequeno número daqueles que herdarão a salvação. A terceira razão por que devemos pôr tanto vigor neste trabalho é devido à possibilidade do mesmo. A impossibilidade mata todo esforço. Quem irá sofrer por algo que não tem a esperança de conseguir? Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Esdras 10, 2. A salvação é algo viável. Ela pode ser alcançada e desfrutada quando Deus chama eficazmente. E será. O desenvolvimento dessa salvação é uma das marcas da eleição soberana. Oh, amigos, embora a porta do paraíso seja estreita, ela ainda está aberta. Está fechada para os demônios, aberta, porém, para vocês. Quem não se esforçaria por entrar por ela? É uma questão de livrar-se de seus pecados, remover esta fina camada de barro que os mascara, desinflar seu orgulho e assim talvez vocês possam entrar pela porta estreita. Esta possibilidade da salvação, aliás, probabilidade, deve fazer com que vocês empenhem sua vida nesse esforço. Se há alimento, por que continuarem por mais tempo morrendo de fome em seus pecados?